Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal e sejam todos muito bem-vindos às novas energias do ano de 2025. Eu espero que vocês tenham tido uma excelente virada de ano, de ciclo, nessa transição do ano de 2024 para o ano de 2025. E esse ano de 2025, promete. É um ano de virada de chave, é um ano de encerramento de ciclos antigos e início de ciclos novos. E por alguma razão, a espiritualidade quis que esse vídeo fosse gravado e liberado dentro dessas novas frequências. Porque, para falar a verdade, esse vídeo ele está na pauta desde que eu postei o vídeo do casamento alquímico. E o próximo vídeo para o canal, gravado para o canal, seria esse aqui, onde nós vamos abordar aspectos referentes à imortalidade. E para falar a verdade, eu até tentei gravar esse vídeo outras vezes, em outros momentos, durante essa reta de final de ano, e eu simplesmente não conseguia. E aí, cada tentativa, né, eu ia entendendo que realmente esse vídeo, ele tinha uma época certa para vir para nós, né, para vir para o coletivo. Que eu acredito que esse ano de 2025 nós estamos preparados para dar mais um grande salto no nosso processo evolutivo. Vai ser um ano que, mesmo nos anos seguintes, nós vamos sempre lembrar do ano de 2025, da mesma forma que a gente se lembra do ano de 2020 como um divisor de águas. E o ano de 2025 a gente está preparado agora para dar mais um grande salto quântico no nosso processo de despertar espiritual. Então esse vídeo ele vem no momento certo. Então a hora é agora, o momento é esse, para nós subirmos mais alguns degraus nessa escalada de despertar espiritual, de unificação de consciências, nesse processo que está levando a gente para a nossa totalidade. Porque é chegada a hora de nós encerrarmos esse ciclo de parcialidade, onde você só acessa a metade das informações do seu sistema e com muita ineficiência. Isso acaba aqui. Isso acaba com a missão Chamas Gêmeas. Essa missão ela veio para que nós possamos acessar a totalidade do nosso ser, para que nós possamos nos integrar de forma completa com a fonte criadora de todas as coisas. Então é hora de retorno à origem, é hora de retorno ao nosso lar. Nós já estamos fazendo isso. Eu tenho observado que desde o início desse canal, a cada vídeo, a espiritualidade veio proporcionando para aqueles que estão em missão Chamas Gêmeas um grande salto quântico nesse processo de despertar. Desde o meu primeiro vídeo aqui, né, onde os meus conhecimentos prévios, né, os conhecimentos que eu já trago de uma vida toda, de alguma forma foram úteis para que a espiritualidade pudesse revelar muito mais coisa para a gente. E a cada vídeo eu vinha percebendo isso, né, de forma coletiva, inclusive, porque isso não estava apenas ressoando comigo, estava ressoando com um número considerável das pessoas que me escutam aqui através desse canal. E, obviamente, que ainda assim, esse número de pessoas ainda é a minoria. Infelizmente, eu tenho essa ciência de que meu conteúdo não ressoa com a grande maioria e talvez a grande maioria das pessoas que estão aqui me escutando só venham aqui para ouvir a musiquinha no final do vídeo. Eu sei disso. Eu sei disso, porque a grande maioria ainda não está pronta para acessar informações mais profundas nessa etapa do despertar. Eu sei que o meu canal foi muito útil para o coletivo dessa forma, sem falsas modéstias. Eu tenho essa ciência, que a cada vídeo a gente veio acessando mais camadas e mais camadas desse processo de despertar. E hoje, toda essa missão ela fica muito mais clara e objetiva. Eu que já tive muitas fases dentro do meu processo, hoje eu sei que hoje eu não duvido nem 0,5% daquilo que eu vim fazer aqui, da missão do coletivo das Chamas Gêmeas, que é aquela missão que está puxando o bonde nessa transição planetária. Eu sigo muitos canais de pessoas dentro da espiritualidade, né, que falam sobre o despertar da consciência, a espiritualidade de forma mais ampla. Então não é novidade para ninguém todo esse processo de transição que o planeta está passando nesse momento, assim como não é novidade para ninguém essa evolução que a consciência humana terá, né, da frequência de terceira dimensão para a frequência de quinta dimensão, mas o que
a grande maioria das pessoas na espiritualidade em geral, ao redor do mundo, não sabem, é como que esse processo vai se dar. A gente ouve os outros canais falando que sim, nós vamos passar da consciência de terceira dimensão para a consciência de quinta dimensão, mas como? Como? De que forma a gente esteve aprisionado à consciência de terceira dimensão durante todo esse tempo? E de que forma a gente vai conseguir dar este salto quântico, né, nessa consciência completa de quinta dimensão, que é uma consciência integrada nos seus dois aspectos, e dentro desse movimento de unificação, a gente também se unifica à fonte criadora, né? Esse tipo de informação, essas camadas profundas de conhecimento, isso foi revelado aqui com riqueza de detalhes, e eu fico muito orgulhosa de ter sido, sim, uma ferramenta durante esse processo de despertar. Eu sei que para muitos aqui, tudo que eu falei durante todo esse tempo é extremamente confuso. Muitas pessoas se conectaram a uma coisa ou outra, mas eu tenho, sim, um número de pessoas, dentro das pessoas que me escutam, que conseguiram captar o que foi passado aqui e ainda expandir dentro dos seus processos, que vieram até mim, que trouxeram seus insights, e eu pude perceber realmente que eu não trouxe nenhuma informação nova, eu só joguei luz dentro dessas pessoas e elas puderam ver uma informação, acessar uma informação que já estava previamente dentro delas. E essa é a maior satisfação que eu tenho dentro deste trabalho. E nesse vídeo não vai ser diferente. Nesse vídeo, nós vamos dar um outro salto quântico e vamos derrubar mais uma parede ou mais um muro nesse processo de aprisionamento das nossas consciências. Nós vamos derrubar vários véus aqui hoje sobre esse tema que nos aprisionou, que aprisionou a humanidade a uma frequência de medo. Hoje é o dia que, a partir desse vídeo, a morte não vai mais te assombrar, não vai mais te assustar. Esse é o primeiro passo que você está dando rumo à imortalidade. É o que nos espera. E dentro desse vídeo a gente vai também compreender o que a imortalidade tem a ver com o seu processo de união com a sua contraparte. A gente vai acessar camada por camada. Não se preocupe, a gente vai destrinchar tudo aqui. E só lembrando, gente, eu não vou trazer novamente o conteúdo que já foi passado aqui, tá? Então esse vídeo aqui, ele é um vídeo que vem complementando os últimos vídeos que foram gravados para o canal. Então, eu recomendo, caso você queira acessar informações ainda mais profundas a respeito desse vídeo, que você reveja o vídeo das chamas gêmeas de volta ao Éden e do vídeo casamento alquímico, né? Principalmente ali na parte da canalização do vídeo, né? Para que você possa realmente entender o que vai ser passado aqui, que eu não vou poder repetir tudo, porque senão, né, são 10 horas de gravação. Então, a gente vai pincelar o que foi passado ali, o que foi informado nesses vídeos, para que a gente possa entender essa questão sobre o que tem a ver a sua união com o seu complemento divino e o processo de imortalidade. É mais uma coisa que eu venho trazendo aqui que de início as pessoas falam, meu Deus, agora ela enlouqueceu de vez. Mas não se preocupe, como já é uma marca registrada desse canal, eu não venho aqui só para tirar informação do meu bolso e jogar em cima de vocês. Não, não, não. A gente vai, né, considerar o porquê que eu estou afirmando que essa consciência, que atualmente é uma consciência no nível de terceira dimensão, ela vai passar a uma consciência a nível de quinta dimensão através desse processo de unificação dos seus dois aspectos, masculino e feminino. E quando a gente acessar essa informação completa, quando a gente se unir, né, a outra parte do nosso sistema, e nós tivermos acesso a toda a informação, nesse momento nós vamos compreender que nem a morte pode nos vencer. Nós estamos chegando num determinado momento de nossa jornada evolutiva que nós vamos descobrir na prática que nós não viemos nessa encarnação para morrer. E você? Está preparado para descobrir na prática que essa foi a última vez que você precisou encarnar? Está preparado para vivenciar agora a consciência da eternidade, do ser eterno que você é e sempre foi? Está preparado para descobrir isso agora na prática? Porque é o que vai acontecer daqui para frente. Então, a gente está chegando agora no momento da nossa jornada evolutiva, onde nós vamos descobrir que nós não morremos, que ninguém morre, que a morte é uma ilusão. Então, este inimigo ou esta inimiga
da humanidade, que é a morte, que durante eras e eras nos assombrou, nos apavorou. A gente vive toda uma vida com medo da morte, com medo da morte das pessoas que amamos. O medo da morte faz o ser humano fazer coisas contra o próximo, contra si mesmo. O medo da morte nos leva aos limites mais profundos do desespero. E a gente está bem perto de ver este inimigo comum da humanidade se dissipar, virar fumaça bem diante dos nossos olhos. Está chegando ao fim esse período imposto pelos seres controladores desse sistema, onde eles usavam essa artimanha contra nós mesmos. Está chegando o fim, o período de escravidão da humanidade. Estamos nos aproximando daquele tempo em que, segundo a Bíblia, a humanidade vai poder olhar para a face da morte sem sentir nenhum medo. Nós vamos poder olhar a morte de cima, tendo a certeza de que ela já não será mais uma imposição para o nosso atual nível de consciência. Então, só para refrescar um pouquinho a nossa memória, para que a gente possa se recordar de como que essa programação entrou na humanidade, né? Nós vamos relembrar um trechinho de um vídeo onde eu falo das chamas gêmeas de volta às origens, né? De volta ao Éden. Apenas um pequeno trechinho, porque como eu falei, a gente não vai poder, eu não vou poder repetir aqui toda a explicação, mas só para refrescar nossa memória, né? Para a gente entender um pouquinho daquilo que eu vou, né, discorrer aqui hoje, daquilo que eu vou expandir aqui hoje. Então, para a gente poder entender como que essa programação, né, da separação alquímica das polaridades, né, daquele primeiro casal, Adão e Eva, como que isso impactou toda a humanidade que veio depois deles. Então vamos recordar esse trechinho desse vídeo, só para ficar mais claro ainda o que a espiritualidade vai passar para a gente no vídeo de hoje. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo do 9 ao 15, diz assim: E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: Onde tu estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: Quem te contou que estavas nu? Tu comestes da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? E o homem disse: A mulher que tu me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: O que é que tu fizestes? E a mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. É interessante aqui, né, que a partir do momento que eles comem do, entre aspas, fruto proibido, eles ficam sabendo que eles estavam nus e que eles deveriam se esconder. Até então eles não tinham esse conhecimento. Eles viviam como irmãozinhos dentro desse jardim do Éden, né? Ainda não tinha entrado a questão sexual entre eles. Então, de repente, né, quando eles comem desse fruto do conhecimento, ele passa a se esconder porque ele estava nu. Existe um interesse por parte dessas consciências criadoras, né, que essas contrapartes não sejam, não vão muito além, né, daquilo que eles podem ir, para que não haja essa expansão de consciência, onde eles começam a, opa, agora eu começo a questionar, porque até então tudo que estava sendo dito eles estavam acatando. E a partir de agora, agora eles tomam, né, atitudes por eles mesmos, agora eles começam um iniciozinho de expansão de consciência, era isso que estava ocorrendo ali. Outra coisa também que eu achei muito interessante, está aqui no versículo 16, do 16 ao 19, diz assim: A mulher, ele disse: Eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E Adão, ele disse: Por que tu escutastes a voz de tua mulher e comestes da árvore da qual ordenei, dizendo: Tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento, tu comerás dela todos os dias da tua vida. No suor da tua face comerá o pão, até que retornes à terra, pois dela tu fostes tirado, porque tu és pó, ao pó tu retornarás. É muito interessante assim, né? Porque tudo dentro dessa experiência toda que nós temos aqui, né? Tudo está na consciência. Tudo está no sistema de crenças. E aí, de repente, nós temos esses seres criadores meio que deferindo a esse casal uma série de programações. Entre essas programações, né, que entrou no sistema de crenças desse casal, está a morte. Está a morte. Então, esse episódio na Bíblia, né, no Éden, é conhecido como a queda, onde esse casal agora eles recebem toda essa programação que entra no consciente e no inconsciente deles. E agora eles passam a acreditar que a vida
tem que ser muito difícil. Eles têm que trabalhar muito se eles quiserem comer, né? Que a mulher agora ela vai ter muita dor, como se fosse um castigo, né? Por ousar tentar ser como os deuses. Ela vai ter muita dor quando ela for dar à luz, né? E o marido vai governar sobre ela, né? Então, assim, já entra uma energia de inimizade, né? De uma energia, assim, muito, digamos assim, meio que de competição entre essas contrapartes, né? Por que que você escutou a voz da tua mulher? Então, agora, por conta disso, você vai sofrer, né? Por conta disso, você vai morrer. Então, entrou ali uma série de programações, né, dentro do inconsciente desse casal de contrapartes. E a partir daí, né, a Bíblia fala que eles foram expulsos deste local onde eles estavam ali separados, né? Eles foram expulsos e começaram a vida dura, né? Começaram a vida de trabalho e eles passam a morrer. A morte, ela não deveria existir para nós que somos filhos da fonte criadora, nós que somos centelhas divinas. A gente vai começar a aprender, a gente vai começar a entender deste ponto do nosso despertar espiritual em diante, a gente vai começar a entender que a morte ela é uma programação, ela não é real, né? Tanto que a nossa consciência ela é eterna, nós somos seres eternos da fonte criadora, né? Nós não deveríamos morrer. A morte é uma programação que está embutida na nossa mente e que ela vai ser eliminada a partir do momento em que essa subida de consciência para a quinta dimensão ocorrer para os casais de contrapartes. Bom, agora nós podemos entender um pouquinho mais, né, refrescar a memória, para a gente começar a ampliar, né, conhecimento, entendimento disso que aconteceu lá no Éden, tá? E novamente frisando, independente de você acreditar ou não na Bíblia, né, o que eu estou trazendo aqui é toda a construção do arquétipo que envolve a queda no Éden, né? Nós ali tivemos um casal humano, né, que eram como se fossem amostras perfeitas dessa que seria a civilização humana. Nós temos Adão e Eva, na figura de Adão e Eva, a representação do pai e da mãe da humanidade. A queda no Éden representa a queda no padrão consciencial do ser humano. Ali houve uma programação que foi deferida no inconsciente desse casal de contrapartes, onde tudo começa com a programação no inconsciente do feminino. A polaridade feminina, ela foi feita, como nós já estudamos aqui em vários vídeos, ela foi feita para atrair para o seu entorno. Então, para que o feminino consiga atrair para o seu entorno, o feminino precisa concentrar o seu poder, a sua energia no seu núcleo. É dessa forma que ela cria um campo eletromagnético ao redor dela, onde ela atrai. Isso é o feminino. Se essa movimentação estiver ocorrendo para o interior e atraindo, aí você tem a polaridade feminina. E o masculino, por sua vez, ele sente o magnetismo do feminino e ele é atraído para o núcleo desse feminino. Dessa forma, nós temos aquela representação que nós vimos também, né, no vídeo do casamento alquímico, onde fala da representação do alfa e da ômega, né, que é essa representação arquetípica do feminino e do masculino. É dessa maneira. O feminino atrai para o seu entorno, o masculino é atraído para o entorno do feminino. E essa fusão, né, a partir do momento que o masculino penetra dentro do feminino, você tem ali uma fusão completa das polaridades. Porque sim, o alfa é a energia masculina, ômega, energia feminina. O alfa, o símbolo do alfa, já é um símbolo que indica, né, que traduz a energia masculina. É aquele símbolo pontiagudo, né, feito para adentrar, feito para conectar, feito para penetrar. O símbolo do ômega, por sua vez, é aquele símbolo que, pela sua anatomia também, o arquétipo do símbolo, mostra que é um símbolo que foi feito para receber a conexão, para ser penetrado. Então é hora de unir o masculino e o feminino.
Chegou o momento mais esperado. A gente chegou naquele momento, depois de eras e eras e eras vivendo nessa terceira dimensão, presos aqui, separados com a nossa polaridade, as duas polaridades da nossa alma aí perdido, trabalhando de forma aleatória. Chegou a hora da gente unificar. Chegou a hora do grande casamento alquímico. Bom, então deu para a gente refrescar um pouquinho a memória concernente à importância da união das polaridades alquímicas do feminino e do masculino. Foi importante a gente refrescar essa memória porque vai ficar claro daqui para frente, né, para agora a gente começar a entender o quão primordial é a união do masculino e do feminino, dessas duas consciências que foram separadas para que pudessem ser aprisionadas dentro desse sistema, gerando a consciência de terceira dimensão, que é essa consciência apartada, separada, né? Como eu já brinquei aqui algumas vezes, partida, quebrada. E a gente vai entender, né, de que forma a Bíblia também se refere a essa condição dessa consciência primordial, né, que é separada, onde o feminino e o masculino não se fusionam, não estão fusionados, né, onde o feminino não atrai o masculino para o seu entorno, para esta fusão. Nós vamos começar a entender o quão primordial é o casamento alquímico das polaridades e o que a missão Chama Gêmeas tem a ver com isso, né? Então, mas só para deixar mais uma vez claro, não sei se vocês repararam aí no vídeo, essas duas condições entre a conexão do alfa e da ômega, né, do masculino e feminino. Nós temos duas formas, né, dessas polaridades se comportarem entre si. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí agora, ela representa aquilo que deveria ser. Quando a gente está falando sobre o casamento alquímico, a união das polaridades masculino e feminino. Deveria ser desta maneira aí, a representação da unicidade, né? A gente está vendo aí um feminino, no caso o símbolo do ômega, né? Que atrai o símbolo do alfa, do masculino, totalmente para o seu interior. Porque essa é a função do feminino, atrair, magnetizar, né? Então, desta maneira aí, a gente tem sim um feminino e a gente tem sim um masculino, né? Acoplados. Essa é a representação do estado, né? Daquilo que a Bíblia chama de perfeição. Quando o feminino e o masculino alcançam esse estágio, eles se conectam à fonte criadora. Somente dentro do estado, né, de perfeição existe a conexão com Deus. Já essa outra imagem que vocês estão vendo aí na tela, ela representa a dualidade. É quando esse masculino e esse feminino não estão no estágio da perfeição, no estado da perfeição. É quando eles não estão conectados, é quando eles não estão fusionados. Eles podem até mesmo estar juntos, né? Como eu mencionei nesse vídeo onde eu falo do casamento alquímico. Eles podem estar juntos, eles podem até mesmo estar casados, vivendo sob o mesmo teto, né? Mas se não houver o casamento alquímico das polaridades, este casal vai permanecer experienciando o estágio de consciência de terceira dimensão, que é o estágio de consciência da separação, da dualidade. É isso que a Bíblia chama de imperfeição. Então é por isso que a Bíblia fala que nós somos seres humanos imperfeitos ou pecadores, dependendo da tradução, né? Não é porque nós cometemos falhas, a questão não é exatamente essa. É uma questão que está aprofundada no nosso subconsciente, né? Porque se a gente entende, mediante a interpretação bíblica, que um bebê já nasce imperfeito ou já nasce pecador, né? Então não está relacionado àquilo que a gente faz, não está relacionado às nossas ações. É uma coisa que a gente herda. Então esse estágio de consciência, né? Esse estado consciencial da dualidade, da separação, da imperfeição, é uma coisa que a gente herda já desde que a gente nasce, desde que a gente encarna nesse planeta. É uma espécie de herança maldita, né? Que nós herdamos daquela questão lá que aconteceu no Éden. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Uma vez que a gente já refrescou essa memória, agora vamos para um outro passo desse vídeo, que é para entender, né, onde é que a gente entra. Que uma coisa é você falar sobre uma coisa que aconteceu lá no Éden, né? Mas o que a gente tem a ver com isso? É isso que a gente vai começar a entender. Romanos 5,12 nos diz assim: é por isso que, como que por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado,
e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro para a gente que a morte entrou no mundo, né, através de um só homem, e ela se espalhou como se fosse um vírus, né, o vírus de uma programação. Ela se espalhou por toda a humanidade. Agora é interessante que aqui o apóstolo Paulo, ele fala de um só homem, que foi como se fosse, digamos assim, o paciente zero, né, desse vírus. Por meio dele, o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado, né? Então existe aí uma relação, né, entre a morte e esse estado consciencial que é o pecado, visto que, como eu falei, né, nós já nascemos nesse estágio, nesse estado pecador, é uma coisa que a gente já nasce com ele, então não tem a ver com as nossas ações. A gente está falando aqui de de um desequilíbrio alquímico, né? Porque já vem com a gente e ela vem herdada, né, de um só homem. E aqui o apóstolo Paulo não está falando do casal, mas ele focou aqui no homem. E a gente já vai saber já já o porquê que ele focou em Adão, né, que foi o transmissor desse vírus da morte para toda a humanidade. Agora no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, novamente aqui o apóstolo Paulo, ele vem trazendo mais uma elucidação, né, para a gente conseguir entender essa relação, né, entre esse estado de consciência e o que isso tem como efeito na nossa conexão com Deus. Diz assim, pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Então, vocês conseguem, né, entender que esse pecado aqui não tem a ver com as nossas ações. Esse pecado aqui é como se, como eu falei, é como se fosse um vírus que nós herdamos deste primeiro casal, né? É algo que já vem com você, já vem embutido na sua programação. Todos pecaram. Então não quer dizer, não tem a ver, novamente deixando claro, com as nossas ações, porque está dizendo que todos pecaram. Né? Inclusive aquelas pessoas que levam uma vida de devoção, que entregam sua vida a Deus, aquelas pessoas que, né, que têm, enfim, independente de religião, é uma pessoa também pecadora, porque não tem a ver com as ações. É algo que vem na programação, é uma coisa que você herdou, né? Então a gente vai entendendo aqui, né, que uma vez que você experiencia esse estado de consciência, né, que a Bíblia está falando aqui nessa tradução, que é o pecado ou a imperfeição, nesse estágio de consciência, né, da dualidade, da separação, da sua consciência partida, quebrada, ineficiente. Nesse estágio de consciência, você não atinge a glória de Deus, você não se conecta à fonte criadora. Tá ficando claro? Então vamos aprofundar mais um pouquinho. João 1:29 diz assim: No dia seguinte, ele viu que Jesus vinha ao seu encontro e disse: Vejam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aproveitando essa mesma deixa, vamos considerar também Marcos 10:45, que diz assim: Pois até mesmo o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesses textos que nós lemos até agora, a Bíblia ela traça um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. Vocês observaram que o apóstolo Paulo se referiu a Adão como sendo aquele, né, que introduziu o pecado para o mundo, essa condição imperfeita, pecaminosa, né, para o mundo. Ele foi o transmissor. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, a Bíblia se refere a Jesus Cristo como aquele que tira o pecado do mundo. Muitas denominações cristãs, né, até mesmo associam Jesus Cristo como sendo o segundo Adão, ou o último Adão, né, porque existe um paralelo, uma equivalência, né, digamos assim, entre a ação de Adão e a ação de Jesus Cristo. É como se Adão, né, através da queda do Éden, através dessa questão que aconteceu no Éden, né, dessa programação que foi inserida naquele primeiro casal, né, Adão é o homem que introduziu essa condição, né, deixou como herança essa condição imperfeita, né, da dualidade, da separação, deixou como herança para a humanidade.
E a morte, como a gente observou também lá no primeiro versículo, a morte ela veio como um brinde, ela vem junto, né, um bônus, junto com esse estado de consciência de terceira dimensão, de separação, de imperfeição. A morte ela vem de brinde, ela vem junto com esse estado consciencial. Mas ao mesmo tempo a Bíblia ela se refere a Jesus Cristo como sendo a cura desse vírus que foi inserido na humanidade, que foi embutido no inconsciente da humanidade. Jesus Cristo ele é o fim desse estado de consciência, ou melhor dizendo, desse estado de inconsciência. Mas vocês estão conseguindo acompanhar a essência do que está sendo passado aqui? Que através dessa programação que está embutida do nosso inconsciente, essa programação que nós herdamos deste primeiro casal humano, que vem já como algo que vem intrínseco ali no nosso inconsciente, que não depende das nossas ações, é uma coisa que a gente já nasce nesse estado de consciência, que é como se fosse literalmente uma programação no inconsciente, que foi o que representou a queda lá no Éden. E quando a gente fala da queda que ocorreu no Éden, nós estamos falando de uma queda consciencial da humanidade. Então, através da queda do Éden, a humanidade passou a experienciar uma queda consciencial, ou seja, a humanidade entrou na inconsciência. Por isso que a gente ouve falar, até mesmo especialistas, né, aprovam e atestam de que nós somos governados pelo nosso inconsciente. 95% da nossa vida é governada pelo inconsciente e apenas 5% pela nossa consciência. Isso é o estado de imperfeição, isso é o estado pecaminoso que a Bíblia fala, né? Os pecadores que pecaram e não atingem a glória de Deus. Como é que a gente vai atingir a glória de Deus sendo governados pela inconsciência, né? E é um estado que a missão crística, né, representado pelo nosso Mestre Jesus Cristo, veio para reverter. Nós viemos reverter a programação lá no núcleo dela, lá na base central dela, onde ela foi instituída, que é primariamente no inconsciente da polaridade feminina, que deixou de magnetizar, que deixou de atrair e passou a se movimentar, né? E passou a expelir, a fazer essa movimentação estilo ventilador, onde ela afasta, onde ela empurra, impossibilitando assim a conexão com a sua contraparte, com a outra metade, né, da sua consciência primária. Então, dessa forma, o feminino não se conecta ao masculino e essas consciências elas permanecem, né, alquimicamente separadas. Alquimicamente, uma não tem a consciência, né? Uma não tem a ciência da existência da outra, então elas agem de forma aleatória. Uma não tem acesso ao que a outra traz de informação, né, na sua essência, e vice-versa. Então, dessa forma, é que se cria esse estado de consciência imperfeito. E é por isso que a Bíblia fala que nós somos pecadores, né, e por isso não atingimos a glória de Deus. E, mais uma vez, frisando que a morte, ela vem em decorrência do pecado, né, esse pecado que foi transmitido à humanidade, que se espalhou pela humanidade, não é consequência das nossas ações. É algo que foi através do primeiro homem, né, através de um só homem, Adão, isso foi, de certa forma, transmitido ao resto da humanidade. Então está tudo ligado nesse estado consciencial de terceira dimensão. A morte é fruto da separação do masculino e do feminino. Então, através da missão crística, porque a missão Chamas Gêmeas é uma missão crística, nós estamos aqui, né, vivenciando na prática agora o casamento alquímico das polaridades. É para isso que você encontrou a sua chama gêmea, né, nesse determinado ponto da sua evolução, para que você pudesse desfazer essa programação embutida no inconsciente coletivo, para que você, enquanto polaridade feminina, né, porque a grande maioria das que eu estou falando aqui, a grande maioria esmagadora das chamas gêmeas conscientes da conexão são sim da polaridade feminina, porque é o feminino que precisa ressurgir. É o feminino que precisa voltar a magnetizar, a centralizar, concentrar o seu poder no seu núcleo para passar novamente a atrair e parar de fazer essa movimentação de jogar para fora, de centrifugar.
né, de afastar, de empurrar. Então, quando o feminino consciencialmente entender isso em todos os aspectos da sua vida e começar a concentrar, né, o seu poder, a sua energia no seu núcleo, é quando o feminino vai estar de volta. E uma vez que o feminino está de volta no game, está de volta no jogo, né, é fácil para a polaridade masculina, que é uma polaridade reagente, que reage ao magnetismo do feminino, ser atraído para o entorno. E assim, nós teremos o masculino e feminino fusionados num estado de perfeição. E quando isso acontecer, alquimicamente falando, consciencialmente falando, a humanidade terá derrotado a morte para sempre. 1 Coríntios 15, 26. E o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. O versículo 56 desse mesmo capítulo diz assim: o aguilhão que produz a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, como eu já havia mencionado aqui, né? O pecado, ele produz a morte. O pecado que a gente está falando novamente não são as nossas ações, é uma condição herdada, imposta, né? Como eu disse, a morte ela vem de brinde com o pecado, e a Bíblia confirma isso, né? Porque o aguilhão que produz a morte é esse estado consciencial imperfeito, onde o ser humano é pecador, né? É um estado consciencial inferior. E uma vez que essa consciência de terceira dimensão ascende a uma consciência de quinta dimensão através da união das polaridades, a humanidade será, enfim, apresentada à eternidade. E é através da missão Chamas Gêmeas que a humanidade está recebendo os códigos para a cura, para a transmutação dentro do seu inconsciente. Nós estamos revertendo lá na causa, né, toda esta programação. Então, quanto mais a humanidade avança no seu processo de despertar da consciência, mais o tempo se torna irrelevante. E nós já podemos observar alguns aspectos da imortalidade já presente nos dias de hoje. Nós estamos observando uma cura sendo feita, e não só no nosso emocional, não só no nosso inconsciente, porque tudo aquilo que a gente está curando dentro da nossa essência está refletindo também no nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico, ele é nada mais, nada menos do que um reflexo da nossa essência, da nossa energia. E a gente já pode ver isso a olho nu. Talvez a gente não esteja se dando conta disso no nosso dia a dia, mas se a gente parar para fazer um comparativo com alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente vai ver o quanto que nós já avançamos, o quanto que nós já curamos e transmutamos, né? O quanto que a humanidade, ao invés de estar envelhecendo, nós estamos curiosamente rejuvenescendo. Eu vi um dia desses um vídeo que apareceu na minha frente do nada e eu achei muito interessante. É um vídeo que prova a olho nu isso que eu estou falando aqui com vocês. O processo da reversão da morte já está se dando. O processo de reversão do tempo para o corpo físico, né, já está em andamento, já está bem avançado. A humanidade está rejuvenescendo. Seu corpo está sendo preparado para a imortalidade. E talvez você já esteja tendo alguns sintomas disso. Mas vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, né, que é um programa bem antigo, que eu achei muito curioso. E é importante para a gente poder ter consciência de um processo que já está se dando. Mas às vezes, como eu falei, às vezes a gente não se apercebe disso no dia a dia. Mas quando a gente vê, é quando a gente toma um choque, né, para a gente ter a noção exata, né, do período que a gente está vivendo agora, do quão especial é essa época que nós estamos vivendo agora. Tem quantos anos? 23. Tem quantos anos? 19. Tem quantos anos, Francisco? 19. E o Antônio tem quantos anos? 30 anos de idade. Você tem quantos anos? Tenho 24. E você tem quantos anos? Eu tenho 19. Quantos anos tem, Leonardo? 20 anos. 23. 25. Que é? 22 anos. 39. Você tem quantos anos? 23 anos. Você tem quantos anos? 45. Você tem quantos anos? 35 anos. Mas tem quantos anos? Eu, 31 anos. E você tem quantos anos? 23 anos. Ah, quantos anos tem, Vitor? Eu tenho 27 anos. Tem quantos anos? 53. 30 anos. É impossível negar que alguma coisa esteja acontecendo no DNA humano. A humanidade, ela vem rejuvenescendo a olhos nus. Isso já não é mais uma questão de opinião, né? A gente pôde observar aí no vídeo que na década de 80, as pessoas de 20 e poucos anos aparentam ser bem mais velhas do que as pessoas como, por exemplo, da minha geração.
né? Essa geração aí, vamos botar aí 40 anos. A gente vê pessoas de 23 anos aparentando ser mais velhas do que eu, né, que estou para completar 41 anos. Então, alguma coisa aconteceu de lá para cá. A humanidade parou de envelhecer. E a explicação para isso é que o nosso corpo está passando por uma transição, assim como o planeta, assim como a nossa consciência. Está tudo ligado. Todos esses processos estão conectados. O nosso corpo está passando do seu estado mais denso, que é o estado do carbono, para o estado cristalino, né? E o estado cristalino, ainda assim, não é o nosso destino final. O estado cristalino é um estado de transição para o corpo de luz, o corpo puramente espiritual. Então, vocês observam que não tem como separar uma coisa da outra. Esses processos estão ocorrendo simultaneamente. Você está ascendendo a uma nova consciência e, da mesma forma, o seu corpo está ascendendo também a um novo padrão. Você está saindo da densidade, você está abandonando esse padrão denso da fisicalidade. Então, você, nesse momento, já não é mais um ser tão físico assim. Você está em transição. E sim, existem muitos sintomas. A gente ouve falar muito nos sintomas da transição, né, em como isso está afetando o nosso DNA. Muitos estão experienciando, às vezes, umas doenças, né, do corpo físico repentina, que não sabe explicar. Isso pode ser o corpo humano recebendo as novas frequências, e para cada um, às vezes, vai manifestar de uma forma, cada um vai experienciar isso, né, de uma maneira única, assim como outros também já estão percebendo esse movimento de cura, né, e que já começam a sentir o corpo no novo padrão. Eu ouço muitos falando, nossa, já nem lembro quando foi a última vez que eu fiquei doente de verdade. Né? Então, o corpo já vai passando por uma transformação. E a gente vai sentindo isso, a gente vai experienciando isso. Então já não tem mais como duvidar, né? Nós estamos agora no meio, numa fase de transição, né? Adquirindo este corpo cristalino que, na verdade, nada mais é do que uma junção, né? Do corpo do carbono, uma mistura com o corpo espiritual. É uma fase ali no meio, é um meio termo, digamos assim. É um corpo que já não é mais tão físico, mas ainda não é puramente luz, como o corpo espiritual, como o corpo de luz. Nós estamos nos encaminhando para lá, né? Um meio de uma jornada evolutiva que, obviamente, vai durar ainda um bom tempo para a gente chegar, né, nesse corpo de luz. Mas, por agora, nós estamos, obviamente, muito felizes, né, por estar já num padrão que nos permite uma nova experiência humana, né, que nos permite já experienciar a imortalidade, né, e não mais ter que lidar com a morte do nosso corpo físico como sendo uma condição, né? Como sendo um fim, uma separação. A gente daqui para frente a gente vai aprender e a gente vai aprender isso na prática, né? De que ninguém na verdade morre, ninguém na verdade nunca morreu. Vocês estão observando que o corpo físico ele está tendo essa mudança mediante a mudança da consciência? Então vocês estão observando quem é que dita as regras no jogo, né? É a consciência. A consciência dá o comando para o corpo físico, né? Infelizmente, dentro dessa programação governada pela inconsciência, a gente achava que era o contrário, que era o corpo físico que determinava até onde a consciência ia. Então, quando uma pessoa, né, tinha ali a morte, experienciava a morte do corpo físico, a gente achava que aquela consciência também findava ali, né? Ou então, né, nos meios espiritualistas, a gente acredita então que essa consciência ela vai para um outro lugar. E a gente deixa de ter contato com aquela pessoa ou com aquela consciência, né? Mas a gente está vivendo justamente a fase da queda do véu. E não vai mais ter mais essa separação. E mesmo que a gente venha experienciar, né, dentro desse padrão cristalino, a morte do corpo físico, uma vez que o véu já caiu, a gente não vai ter mais essa separação. E eu quero que vocês guardem bem isso. A única coisa que separa, né, nós que estamos encarnados em um corpo físico, daqueles que não estão, no momento, encarnados no seu corpo físico, é o nosso nível de consciência, né? Esse nível de consciência de terceira dimensão, esse nível de consciência ineficiente, a consciência da separação. Então, tudo é sobre a consciência, incluindo a sua experiência, a experiência que você vivencia no seu corpo físico, porque a sua consciência dá a ordem para o seu corpo físico. Mas, obviamente, você jamais iria saber disso sendo governado pelo estado de inconsciência da terceira dimensão. E já no estado da consciência,
A consciência de quinta dimensão é ela que comanda o corpo físico, é ela que materializa e desmaterializa o corpo físico na hora que ela quer, na hora que ela acha melhor, na hora que ela tem vontade. Então, essa questão, né, de você estar encarnado num corpo físico ou não, vai ser tudo ao comando da sua consciência. Então, mesmo que você já esteja vivenciando na Terra de regeneração, na nova era, na quinta dimensão, digamos que você vai, né, junto com a sua chama gêmea, praticar um esporte, tipo, não sei, pular de paraquedas da nave, digamos assim. E aí o paraquedas, alguma coisa dá errado e o corpo físico se esborracha lá no chão, né? E a perda, digamos assim, é considerável, né? O dano, a avaria é considerável. A sua consciência normalmente pode materializar um outro corpo para você, né? Naquele mesmo instante, ao seu comando. O processo de materialização e desmaterialização do corpo físico vai ser algo corriqueiro, vai ser algo do nosso dia a dia, né? E, de certa forma, isso já está acontecendo agora, né? Nessa transição do corpo de padrão carbono para o corpo padrão cristalino, né? Está acontecendo, mas de forma muito gradativa, porque a gente ainda não está pronto ainda para ver essa desmaterialização ocorrer de uma forma mais rápida, né? Então, de certa forma, está acontecendo pouquinho a pouquinho, para que a gente possa sobreviver, né, a essa mudança de padrão tão drástica, né, em vida, porque esse processo que está levando a humanidade, né, a imortalidade está acontecendo em vida. Então, de certa forma, o seu corpo antigo está morrendo e o seu corpo novo está nascendo nesse momento. Não depois, não quando você desencarnar, não quando, enfim, alguma coisa mágica acontecer, já está ocorrendo gradativamente, acompanhando o processo da sua consciência, que está ascendendo ao padrão de quinta dimensão mediante a sua conexão, essa troca de arquivos energéticos que você está fazendo com a sua chama gêmea nesse momento. E por isso a separação, né? Por isso a separação. A dinâmica, ela é energética, espiritual, né? De certa forma, ela é consciencial. Então, é por isso que a espiritualidade separa mesmo, que é para a gente não ficar ali, né, de acordo com a identificação que a gente ainda tem com os padrões de terceira dimensão, a gente não ficar rebaixando o tempo todo essa conexão, né, aos limites da consciência, né, limitada da terceira dimensão, como a gente vê acontecendo no coletivo das chamas gêmeas o tempo todo, né? Durante esse nosso processo, a gente ainda tende a ficar rebaixando essa conexão aos padrões Matrix, né? Daquilo que a gente aprendeu como relacionamento. Então, o que a gente não está vendo é que nessa fase de separação, você aí no teu cantinho, sentado no teu sofá, ou seja lá onde você esteja, né? E seu gêmeo também, seja lá onde o seu gêmeo ou a sua gêmea esteja nesse momento, vocês estão trocando arquivos energéticos, está acontecendo uma fusão da consciência de vocês, né? Então, esse processo já está acontecendo agora, a consciência já está se integrando, a consciência já está pouco a pouco fusionando, né? Então, você já está ascendendo a consciência de quinta dimensão, passinho por passinho, arquivo por arquivo, né? E da mesma forma que isso já está ocorrendo, obviamente, o seu corpo já está correspondendo às novas frequências, né? Então, é uma coisa que está acontecendo agora. E sim, acontece, como eu falei, de uma forma gradativa, porque a gente não sobreviveria. Imagine passar por essa mudança, né, desse padrão de DNA, do DNA humano, de uma vez só, de uma forma rápida, né? Imagine o que seria isso. Ontem eu reassisti um filme que eu já tinha assistido há muito tempo atrás, e é muito interessante quando depois que você passa, né, por esse início desse despertar da consciência, e você começa a reassistir alguns vídeos, alguns filmes que falam sobre expansão de consciência. Quando você reassiste o vídeo, vocês têm outros insights, assim, a respeito deles. E ontem eu assisti um filme que eu assisti há algum tempo atrás, chamado Lucy. Fala sobre essa expansão consciencial, né? E tem uma cena ali que a personagem, ela sofre essa mutação. Ela começa a sofrer a mutação no DNA dela. À medida que a consciência, né, dela está se expandindo, o corpo dela também começa a sofrer uma alteração. O DNA dela começa a se desmaterializar. E para a própria personagem é uma coisa assim, né, meio assustadora, né? E ela que já está vivenciando nessa expansão consciencial. Então, se a gente vivenciasse esse processo dessa forma, né, essa mudança no DNA de forma tão drástica, obviamente nós não iríamos sobreviver.
por isso que ela acontece de forma gradativa, lenta, de uma maneira que a gente possa passar por todo esse processo, né, rumo à imortalidade, mas que a gente possa fazer isso em vida, né, nessa vida, não depois, não, né, quando desencarnar, como eu disse. Agora, o processo está se dando agora. Seu DNA está sendo alterado agora, à medida que a sua consciência também está ascendendo a um novo padrão. E acreditem, esse processo não é algo sem precedentes na história da humanidade. Não vai ser a primeira vez que nós vamos presenciar algo assim ser feito. Esse processo da materialização e desmaterialização do corpo físico é um processo, na verdade, que a humanidade conhece bem, porque nós temos um exemplo muito famoso que esteve encarnado aqui entre nós e nos deixou, digamos, um tutorial, para que no momento certo a gente pudesse compreender o fenômeno que aconteceu e para que no momento em que nossas consciências estiverem prontas, nós possamos vencer a morte da mesma forma que ele venceu. Ele não encarnou novamente. Ele não se materializou novamente no ventre feminino para recomeçar uma experiência humana. Ele ressuscitou, derrotando a morte e os padrões limitados da terceira dimensão, deixando para nós um modelo a ser seguido de perto. É só uma questão de tempo. Eu nem estou falando de tanto tempo assim. A cada passo que você dá dentro de sua jornada de despertar espiritual, você se aproxima desse estado de consciência onde você vai compreender na prática que você é consciência. Você não é o seu corpo físico, você não é a sua mente, você não é as suas emoções. Você é a consciência e a energia que molda a matéria. E a sua matéria está sempre pronta para seguir os comandos da sua consciência, da sua energia. Então, enquanto existir a sua consciência e a sua energia, você pode a qualquer momento retornar ao estado da matéria. E a boa notícia é que consciência e energia são eternas. E quanto mais nós integrarmos essa informação dentro da nossa consciência, mais fora dos domínios da morte nós estaremos. Porque quanto mais nós entendermos o domínio que a consciência, que a energia tem sobre a matéria, menos suscetíveis à morte nós seremos e mais próximos da imortalidade nós estaremos. Então, é um passo de cada vez, rumo ao nosso despertar total da consciência, onde nós já integramos muitos conhecimentos, onde nós já derrubamos muitas crenças limitantes que essa programação colocou dentro da nossa mente, onde nós já derrubamos muitas prisões que nos mantinham cativos dentro desse sistema. E como nós aprendemos hoje, a morte será o último inimigo da humanidade, que será reduzido a nada. O próprio Jesus Cristo lidava com a morte de uma forma muito natural. Houveram outras 2 passagens na Bíblia onde ele ressuscitou pessoas que já haviam morrido. E nessas 2 passagens, ele lida com a morte como se a pessoa estivesse apenas dormindo. Ele não via a morte como o fim daquela vida, né? E ele provou para aquelas pessoas que estavam ali presentes que a morte não é o fim da vida. Mikau, Onde você estava? eu fui atrás deste homem. Ela tá morta e você sumiu. Por que nos deixou assim, hein? Confie em mim. Por favor, confie em mim. Confie nele. Como assim? E pra Por quê? favor, por favor, por favor. Eu sei. Não. Não. Calma, calma. O que ele tá fazendo? Por favor. Menina, levante-se.
Ai, minha filha. Nele, você tá bem, filha? Você tá bem? Ai, meu amor. Filha, você tá bem, meu amor. Vem aqui. Você está bem. Ai, filha. Tirem a pedra. Pouco para nós encararmos a morte da mesma forma, com a mesma tranquilidade que Jesus Cristo encarava. E que existe nesse momento uma missão muito sagrada que está em curso nesse planeta. Uma missão que está unificando a consciência da humanidade em seus dois aspectos, masculino e feminino. E você é parte dessa missão. Essa missão, que é comandada por um grupo de super-almas, 144 mil, que estão nesse momento costurando os limites entre mundo material e mundo espiritual, entre a polaridade masculina e a polaridade feminina. A missão dos 144 mil é derrubar os limites que separam o mundo material e o espiritual. E nós estamos cada vez mais perto da queda desse véu. Vocês conseguem compreender a importância da missão Chamas Gêmeas nesse momento de transição planetária? Será que ficou mais claro para vocês por que eu estou sempre batendo nessa tecla, a tecla da união das contrapartes, dos complementos divinos? Vocês conseguem compreender agora o porquê que é tão importante você não desistir desse processo, esse processo que está levando à unificação da sua consciência nos seus dois aspectos? O estado de unicidade com a sua contraparte, com seu complemento divino, é a sua integração com a fonte criadora de todas as coisas. É o que dá sentido à missão de Jesus Cristo e tudo o que ele veio fazer na Terra. Então, da próxima vez que você pensar em desistir do processo, eu quero que você se lembre das coisas que você ouviu aqui nesse vídeo hoje, porque existe um grupo muito seleto de pessoas nesse momento que está disponibilizando códigos para que o restante da humanidade possa alcançar essa frequência de unicidade, de união das suas polaridades. E esse grupo está disposto a se sacrificar, se for necessário, para que essas contrapartes venham a alcançar esse estado de equilíbrio e de unificação e de ascensão de suas consciências. Então, não existe missão mais sagrada que esteja em curso no planeta nesse momento. Olhem a abrangência disso tudo. Olhem a nova consciência brotando de todo esse processo que você está vivenciando. Porque em missão Chamas Gêmeas nós temos 144 mil super-almas nesse momento. Mas toda a humanidade, eu repito, toda a humanidade, independente de estar nesse momento encarnada no plano físico ou não, todas as consciências nesse momento que estão no planeta Terra, estão nessa dinâmica das polaridades, estão vivenciando, através de seus processos, o equilíbrio entre a sua polaridade masculina e a sua polaridade feminina, o seu yin e o seu yang. Eu faço questão de deixar isso bem claro porque vez ou outra eu recebo como comentário nos meus vídeos perguntas do tipo, mas se você fala que acender a consciência de quinta dimensão é a unificação das consciências da chama gêmea, então pouquíssimas pessoas vão fazer isso porque existem pouquíssimas pessoas em dinâmica de chamas gêmeas. Bom, para começo de conversa, quando a gente fala de acender a consciência de quinta dimensão, né, de adentrar a terra de regeneração, isso não vai ser algo que vai ser alcançado pela maioria das pessoas. Ninguém nunca disse isso. Em todas as culturas, em todas as crenças, a gente tem a ciência, né, de que uma maioria das pessoas que estão encarnadas nesse planeta nesse momento não estão prontas para acessar esse equilíbrio das polaridades e acessarem o estado de unicidade. Então, isso não vai ser para a maioria de qualquer forma, mas independente se a pessoa possui uma chama gêmea encarnada ou não, esse não é o critério que vai selecionar, digamos assim, quem vai adentrar a nova era, a nova terra, né? Ascender ao estado de consciência de quinta dimensão. Não é isso que está determinando. Se você entende que dinâmica de chamas gêmeas é essa unificação das duas consciências nos seus dois aspectos, masculino e feminino,
né, essa dinâmica que você está exercendo com a sua contraparte, né, no campo energético, então, estar encarnado, você ter uma contraparte encarnada nesse momento, não é um requisito. A sua contraparte, independente de estar encarnada, né, num corpo físico ou não, ela está em algum lugar. Ela está viva. Ela existe. Então, isso é para toda a humanidade. Isso é válido para toda a humanidade. Porque uma grande parte das pessoas que estão encarnadas nesse momento com a contraparte e despertas para a conexão, uma boa parte ainda assim não está pronta para acessar esse estado de unificação, de unicidade com a contraparte. O ego ainda está predominando, o ego ainda está tomando a frente. Então, esse não é o requisito. Muitas pessoas, por exemplo, não têm a contraparte encarnada. Para muitos, a contraparte desencarnou durante a dinâmica de chamas gêmeas. Outros ainda encarnaram, né, aqui sem a contraparte. A contraparte ficou no mundo espiritual. E ainda assim, todas essas pessoas estão em dinâmica de chamas gêmeas. Todas essas pessoas estão se encaminhando para a queda do véu, onde não vai mais haver a separação. Onde, nesse estado consciencial, né, uma vez que a gente entende, como eu falei, que a consciência, ela molda a matéria, nós não vamos mais permitir que isso seja um motivo para separação. E não só com a nossa contraparte, mas com todas as pessoas que nós amamos. Então, aquelas consciências que estão elegíveis para a nova Terra, elas estão nessa dinâmica, independente de a qual distância estejam essas contrapartes. Algumas pessoas que estão me escutando nesse momento, que tiveram que lidar com o desencarne da sua contraparte, elas estão se encaminhando para esse encontro. E pode ser que muitas nem saibam disso. Você não vai precisar desencarnar para se encontrar com a sua contraparte. Você está se encaminhando para este encontro, para este date. E vai ser lindo você poder ver a sua contraparte se materializando novamente. Porque, assim como o exemplo que Jesus Cristo deixou para a gente, não vai ser necessário mais essa coisa de você estar encarnando novamente, começando o processo, zerando, resetando a sua consciência novamente. Isso não vai mais ser necessário. Se você está aqui, nesse momento, encarnado no planeta Terra, vivenciando, né, essa dinâmica de unificação, esse equilíbrio interno, pode ter certeza que a sua contraparte, independente de onde estiver, está fazendo a mesma coisa e está trocando essas informações com você. Vocês estão em dinâmica. A dinâmica é espiritual, é energética. Então é por isso que eu sempre falo que não importa se a contraparte está encarnada ou não, não importa se você está em contato com a sua contraparte ou não, não importa se você está no contato zero. A dinâmica, ela se dá no campo espiritual, né? Então, tanto aquelas chamas gêmeas que têm a contraparte encarnada, quando chegar nesse estado de equilíbrio entre o masculino e feminino, né, elas vão vivenciar esse despertar que a gente tanto fala, né, da polaridade inconsciente. E para aquelas que não têm a sua contraparte nesse momento encarnada, vocês vão vivenciar esse despertar de uma forma ainda mais especial. Vocês vão observar a materialização dessa consciência já desperta na quinta dimensão. Agora, mais uma coisa que eu também gostaria de deixar bem claro, tá? Essa coisa que a gente entende, né, sobre uma contraparte estar encarnada e a outra estar ajudando no plano espiritual, isso não é para qualquer consciência que está encarnada, tá? Você precisa ter um certo nível de elevação espiritual, de evolução espiritual. Você tem que estar num bom nível consciencial para que você possa exercer essa missão em planos diferentes com a sua contraparte. Porque não é qualquer consciência que consegue estar do outro lado e ajudar a chama gêmea que está encarnada nesse momento. Porque observando o coletivo das chamas gêmeas, né, a gente pode ter a certeza que se a grande maioria dessas chamas gêmeas, né, que surtaram vendo as suas contrapartes se relacionarem com outras pessoas, né, estarem em outros relacionamento kármico, se boa parte desse coletivo estivesse do outro lado do véu, né, onde você não está mais preso à gravidade da matéria, imagine a confusão que seria nessa terceira dimensão.
nesse planeta, né? Essas chamas gêmeas estarem no plano astral, né? E, entre aspas, ajudando a que está encarnada. Vocês conseguem compreender, né, a confusão que isso seria? Ao invés de ser uma espécie de mentor ou de mentora da chama que está encarnada, seria muito mais um obsessor ou uma obsessora, né? Então, a espiritualidade faz as coisas de uma forma muito inteligente. Então, essa coisa de uma chama estar encarnada na matéria e a outra estar no plano astral ajudando, não é para qualquer consciência. Exige um certo nível, né, de evolução para que isso possa ocorrer, né, de forma segura para todos os envolvidos, digamos assim. Então, a grande maioria do coletivo da humanidade está, sim, aqui encarnado com a sua contraparte, independente se já encontrou ou se ainda não encontrou, se já conhece ou se não conhece, está todo mundo vivenciando esse processo encarnado aqui na Terra, porque lugar de almas aprendizes é na escola, né? E o planeta Terra é uma brilhante escola. Então, esse momento em que a gente está vivenciando é o momento da unificação em todos os aspectos, das contrapartes que estão encarnadas, daquelas contrapartes, né, que estão empreendendo a sua missão aqui sozinhas, e a outra está no plano astral ajudando, porque tem condições de ajudar, né, aquelas também, né, que durante esse processo da dinâmica de chamas gêmeas tiveram a sua contraparte, né, tiveram que lidar com a dor do desencarne da sua contraparte, mas que essa contraparte também, como a gente já aprendeu aqui hoje, né, não morreu, continua vivo, continua aqui com a gente, né? Apenas houve uma avaria ali do corpo físico do avatar e que no momento em que nós, como coletivo, estivermos prontos, né? Essas consciências que também estão do outro lado do véu também estarão prontas e irão fazer esse movimento de retorno, né? De materialização, da mesma forma que o nosso mestre nos ensinou. Então, é dessa forma que nós vamos vencer a morte. E eu conheço casos de chamas gêmeas que despertaram para a conexão de chamas, despertaram para essa contraparte, esse complemento divino, porém, o complemento divino não está encarnado, né? O complemento divino é um mentor ou uma mentora no plano astral. Em muitos desses casos, essa contraparte, né? Às vezes está ajudando no mundo espiritual ou está ajudando em uma das naves, né? Isso também é uma coisa que pode vir a acontecer, mas apenas relembrando, não é para todo tipo de consciência que isso é permitido, apenas em casos especiais, né? E essas almas, elas também, elas vão ter, como eu falei, um papel muito importante nessa junção, nessa queda do véu entre mundo material e mundo espiritual. Essas dinâmicas, essas contrapartes, né, esses casais de chamas gêmeas, eles vão ensinar uma lição muito importante para a humanidade, né? Imagine você, né, que por algum motivo você não tem mais a sua chama gêmea encarnada com você. Imagine você poder dar este testemunho à humanidade, né, que o amor que vocês sentem um pelo outro e que ainda continua unindo vocês, esse amor vai trazer o seu complemento divino de volta. Esse amor vai materializar a sua chama gêmea novamente nessa terceira dimensão. Você está se encaminhando para esse encontro. Então, o processo está se dando para todas as consciências nesse momento no planeta Terra. Desde que você não desista do seu processo, né, você vai vivenciar, você vai experienciar essa fusão. E esse equilíbrio, primeiramente, vai se dar no seu interior. E uma vez que ele ocorre no seu interior, é quase que automático ele acontecer no exterior, né, através da sua contraparte, através do seu complemento divino. E vocês não imaginam o quão perto nós estamos disso. Nós já vencemos muitos inimigos da humanidade. Nós já derrubamos muitos véus durante esse processo. E agora, com a unificação do masculino e do feminino, através dessa união das chamas gêmeas aqui na fisicalidade, nós vamos derrubar aquele inimigo mais insistente da humanidade, que é a morte. Que incrível vai ser vivenciar isso, que incrível vai ser presenciar, né, essas uniões em massa ocorrendo no planeta. Mas também é muito importante frisar que quando a gente está falando daquele grupinho seleto, né, os 144 mil, essas almas que já estão né, numa frequência mais equilibrada,
que já estão mais próximos desse processo de unificação. A verdade é que nós sabemos muito pouco sobre como vai se dar o desfecho da missão dos 144 mil. Nós sabemos que eles vieram aqui, né, para liderar esse processo de unificação, esse processo de equilíbrio e unicidade, né? Eles estão fazendo toda a movimentação, como num movimento espelho, que a humanidade, o restante da humanidade, está, de certa forma, seguindo, né, para que venham a alcançar esse estágio de equilíbrio. Mas, falando agora do processo dos 144 mil, nós sabemos muito pouco sobre como vai se dar o desfecho, né, da missão deles. Nós já vimos aqui em vídeos anteriores que, segundo a Bíblia, esses 144 mil, eles são uma espécie de mártires espiritual, né? A missão dessas duas testemunhas, ela passa pelo processo da morte do corpo físico, né? E logo em seguida eles voltam a viver, né? Eu gostaria até de relembrar com vocês esse trecho, porque ele vai fazer sentido com todo esse processo que a gente está falando sobre a materialização de volta do corpo físico. No versículo 3 do capítulo 11 de Apocalipse diz assim: farei minhas duas testemunhas profetizar por 1260 dias vestidas com pano de saco. Quando tiverem terminado de dar seu testemunho, a fera que sobe do abismo guerreará contra elas, as vencerá e as matará. Depois dos 3 dias e meio, entrou neles espírito de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e os que os viram ficaram com muito medo. Essa profecia a respeito das duas testemunhas foram detalhadas minuciosamente lá no livro da cronologia bíblica e a missão das chamas gêmeas, tá? Eu só trouxe novamente esses 3 versículos aqui, que é para a gente poder refrescar um pouquinho a memória aqui nesse processo, né, dos 144 mil, porque a profecia das duas testemunhas se refere, né, à ação desses 144 mil aqui na terceira dimensão, aqui na fisicalidade, que é feita assim, né, nesse processo dual, né? É só para mostrar que a gente também encontra esse aspecto da materialização do corpo físico novamente aqui na Terra. Então, quando nós estamos falando do processo dos 144 mil, a gente também está falando de ressurreição. O entendimento que nesse momento eu tenho é que através do processo desses 144 mil, né, onde sim pode acontecer, né, não estou dizendo que todos os 144 mil vão desencarnar, mas pode sim acontecer, né, em alguns casos, eu não tenho essa informação, né, mas pode acontecer que dentre esses 144 mil, alguns vão experienciar a morte, né, da sua contraparte. E um vai atuar aqui na fisicalidade, o outro vai atuar no plano astral, e nesse momento de ressurreição, entre aspas, né, da materialização novamente deste ser que estava no plano astral, né, nós vamos ter aí os códigos enviados para o restante da humanidade, né, para que esse seja um processo natural para todos aqueles que estão encarnados na Terra, que é o processo da ressurreição, digamos assim, da desmaterialização e materialização do corpo físico, vencendo assim esse inimigo da humanidade, esse inimigo em comum que a humanidade tem, que é a morte. Então, os 144 mil, eles também, né, estão encarregados de fazer essa movimentação para que as outras pessoas do coletivo da humanidade possam alcançar essas frequências. Para quem está encarnado nesse momento em uma missão chamas gêmeas, né, que são esses 144 mil, que estão fazendo essa movimentação para a unificação de todas as contrapartes aqui na Terra, então pode ser sim que essas pessoas venham a experienciar, né, essa, entre aspas, morte do corpo físico, mas existe um propósito nela, né? Eles só vão fazer essa movimentação para mostrar para a humanidade que, na verdade, ninguém morre. Então, obviamente, não há motivo para estarmos preocupados ou com medo daqui para frente, porque, afinal de contas, os 144 mil que podem vir a passar por esse processo de desencarne, eles não estão preocupados, eles não estão com medos, e se você sentiu esse medo agora nesse momento, não se preocupe, esse processo, essa missão não é sua, tá?
A espiritualidade enviou e capacitou os melhores soldados para esse processo. Então, se você sentiu esse medo, não se preocupe. Esse não é o seu processo é um outro, né? Um processo de unificação, de receber essas frequências que estão sendo enviadas por esse grupo, integrar essas frequências, né? E alcançar o seu estágio de equilíbrio interno, né? Dentro da sua polaridade e externo, com o seu complemento divino, com a sua contraparte. Mas por que eu estou falando, né, que esse processo de possível desencarne desses 144 mil vai ser só para mostrar para a humanidade que, na verdade, ninguém morre? Porque existe uma outra menção, uma terceira menção deste seleto grupo, dos 144 mil no livro de Apocalipse. Eles também ganham uma nova representação, né? Da mesma forma que eles são citados como 144 mil em pé no Monte Sião, no livro de Apocalipse, eles também são citados enquanto as duas testemunhas, né, do Apocalipse, e também são citados como os 24 anciões, né? Eu pretendo fazer mais para frente alguma menção, né, já que nós estamos com um tempo bastante já avançado nesse vídeo aqui, eu pretendo fazer mais uma explanação a respeito dessa visão, né, de João na ilha de Patmos, dos 24 anciãos que ele vê, né, nessa descida da Nova Jerusalém, né, que nós sabemos muito bem o que é, né? Para quem já está acostumado a se desdobrar no astral, a ir para o astral em missão, né? Então nós já estamos acostumados e já sabemos exatamente do que se trata essa cidade santa que vai descer dos céus. Então, João, quando ele tem essa visão da descida da Nova Jerusalém, dos céus, lá dentro ele vê outros seres. E entre esses outros seres, ele tem a visão dos 24 anciãos. E essa visão ela também se refere aos 144 mil, porque apesar da Bíblia descrever, né, a conclusão da missão dos 144 mil como um processo de morte, né, de sacrifício pela humanidade, ela também mostra essas pessoas retornando, né, descendo dessa nave da Nova Jerusalém. E já numa posição completamente diferente, né? Eles voltam sentados em tronos e vão reinar junto com Jesus Cristo por 1000 anos aqui no planeta Terra. Então eles serão como que sacerdotes dessa nova era, né? Como sacerdotes desse reino, aquelas pessoas que serão consultadas, aquelas pessoas que irão aconselhar o restante da humanidade. Então esse é o desfecho final, né, da missão dos 144 mil, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Mas o que vai acontecer para chegar nesse desfecho, a gente ainda não tem essa informação. Talvez a gente ainda precise de um pouquinho mais de tempo, né, para a gente poder clarificar isso aí. Ou talvez, né, a forma como isso vai se dar seja até mesmo uma informação protegida, porque nós sabemos que essa missão ela é alvo daqueles que não querem que a humanidade ascenda a esse estado de consciência da quinta dimensão. Aqueles que não querem ver a missão Chamas Gêmeas desprogramar a Matrix, né? Então, talvez algumas informações desse processo sejam realmente protegidas. A gente acessa até onde a gente consegue, né? Se for permitido, nós vamos acessar essas informações mais para frente. Mas, de qualquer forma, ela diz respeito a um número muito pequeno e muito seleto dentro desse coletivo da humanidade, que são os 144 mil, ok? E lembrando, novamente, que eles mesmos não estão preocupados com o desfecho disso, né? Se for preciso que eles se sacrifiquem, né, para que a humanidade não seja sacrificada, se for preciso que eles venham a morrer ou a desencarnar para mostrar para a humanidade que, na verdade, ninguém morre nunca, né, para mostrar para a humanidade também como é que a gente vence a morte, né, e se materializa novamente aqui nessa terceira dimensão, aqui na Terra vivíssimo da Silva. Então eles vão fazer isso com muita alegria. E alguém aqui ainda tem alguma dúvida de que a missão Chamas Gêmeas é a missão do amor? Porque eu não tenho nenhuma. A cada dia que passa, essas informações elas vão clareando mais e mais, e tudo isso vai ganhando forma, vai ganhando cor, vai ganhando movimento. E a cada dia eu tenho mais certeza de que essa missão ela é puramente sobre o amor. Então eu espero que eu tenha conseguido motivar vocês um pouco mais. Isso é parte da minha missão, não deixar vocês desistirem, não deixar vocês apagarem a lâmpada de vocês, não deixarem vocês chutar o balde. É uma das coisas que eu mais escuto por aqui. Eu já estava desistindo, eu estava desanimando, e aí me aparece seu vídeo.
Então, eu cada vez venho entendendo que essa é a minha missão, né? A minha missão é recarregar vocês, recarregar as baterias do processo de vocês, não permitir que vocês desistam, porque se depender de mim, eu não vou deixar ninguém para trás, ninguém vai desistir. Então, a missão Chama Gêmeas está vivíssima. Muitas pessoas falam sobre esses processos de ascensão do planeta, de ascensão da consciência, mas nem todos sabem, né, a respeito de como que esse processo vai se dar na prática, porque quem está vivenciando ele na prática e consciente a respeito deles são aquelas pessoas que integram o coletivo das chamas gêmeas. Então, sim, todos estão vivenciando a dinâmica de equilíbrio das polaridades, todos estão se encaminhando para essa fusão, né? Aqueles que estão mais próximos disso, aqueles que têm condições de acessarem essas frequências que estão sendo disponibilizadas para o coletivo da humanidade, mas somente aqueles que estão realmente mais próximos disso vão alcançar esse estágio de unicidade. Todos nós estamos nos encaminhando para este grande encontro, esse casamento alquímico, a queda do véu entre mundo material e mundo espiritual. Isso não vai mais existir, né? E quando isso acontecer, né, nós vamos poder todos juntos dizer que nós fizemos parte disso. Nós colocamos a mão na massa, nós fizemos esse processo, vivenciamos todo ele de forma consciente. Eu quero que vocês tenham muito orgulho de cada lágrima que foi derramada durante esse processo, porque nenhuma lágrima foi em vão. Vocês se voluntarizaram para ajudar nessa missão, essa missão que está trazendo a cura para a humanidade, a cura de todos os males. Missão essa que está libertando o coletivo da humanidade das garras da morte. Então, você e o seu complemento divino são parte disso. E muito em breve vocês vão poder experienciar juntos essa nova realidade que já começou a se desenhar na nossa frente, né? Para aqueles que já estão acessando esses níveis superiores de consciência, aqueles que já não estão mais na consciência de terceira dimensão, porque já entendem que não cabem mais na consciência de terceira dimensão. Estão se encaminhando agora, né, para a consciência de quinta dimensão. Eu espero que vocês tenham muito orgulho de todo o processo que vocês empreenderam até aqui. Vocês estão salvando o mundo. Eu só espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, que o meu processo também se dá de uma forma muito intensa. Aqueles que estão mais próximos de mim, né, têm a exata dimensão disso. Então, por favor, tenham um pouquinho de paciência comigo. Eu sei que eu gostaria também de estar mais presente aqui no canal, né, mas eu também, assim como vocês, estou ascendendo essa consciência de quinta dimensão, mas também estou tentando sobreviver à terceira dimensão. Mas para aqueles de vocês que confiam no meu trabalho, que confiam nessa missão incrível que está trazendo muitos despertares para o coletivo das chamas gêmeas e que confiam nessa linda missão de despertar da consciência, de despertar do coletivo das chamas gêmeas, né, que foi confiada a mim, essa minha pecinha do quebra-cabeça. Se você ressoa com as coisas que eu falo aqui, eu peço que você integre a minha comunidade, porque lá existem muitas outras informações que eu realmente não poderia postar aqui, não poderia postar de forma pública, né? Porque o desfecho dessa missão é aquilo que tem de mais importante na minha vida. Então, algumas informações não podem ser postadas, não podem estar disponibilizadas de forma pública, até por questão de segurança da missão, né? Aqueles que estão mais próximos de entenderem aquilo que eu estou falando aqui, com certeza entendem que para essas pessoas também o desfecho dessa missão é a coisa mais importante. Para aqueles que querem estar mais próximos a mim, né, eu peço que vocês entrem na minha comunidade. Lá nós temos conteúdos semanais. Além de vídeos, né, publicados toda semana, nós também temos lives toda semana. E esse mês de janeiro, né, como eu já havia publicado aqui, a nossa comunidade está em festa. Você está sabendo disso? Janeiro é mês de festa por aqui. 3, 2, 1, jump! Porque é o mês de aniversário desta tchutchuca que vos fala. Janeiro é a minha revolução solar e não poderia ser diferente disso, né? Eu preparei um mês de muitas comemorações lá na nossa comunidade. A nossa comunidade está em festa, porque essa é a minha revolução solar.
Para vocês que já vão adquirir a vaga de vocês na nossa comunidade, na nossa área de membros, vocês já vão perceber que o clima lá está diferente. O clima é de celebração, então a comunidade está lindíssima, mais do que nunca, tudo feito com muito amor para esse mês que é muito especial para mim. Então, quando vocês abrirem a comunidade, vocês já vão perceber isso. E lembrando, para aqueles que vão estar adquirindo a comunidade pela primeira vez, todo o material que já foi postado lá, ele continua lá numa partezinha reservada no arquivo. Então, ele fica lá, caso vocês queiram também rever, aqueles que já viram, fica tudo lá direitinho. Nós temos uma pasta só reservada para as lives, então essas têm um pouquinho mais de duração, são conteúdos um pouco mais longos, porque realmente as nossas lives, costumam render bastante. Quem já fez parte da comunidade no mês de novembro e dezembro sabe exatamente do que eu estou falando. E já que a gente está falando de live, a gente não pode se esquecer que todas as lives que nós vamos fazer no mês de janeiro, nós teremos um sorteio de uma sessão comigo, Então, toda semana nós teremos um sorteio de uma sessão gratuita comigo. Mas fora as lives também, nós temos uma pasta também com todas as meditações que eu já canalizei até agora. Vocês vão ver que tem meditações belíssimas. E para quem vai estar renovando, para quem gostou de estar comigo no mês de novembro, gostou de estar comigo no mês de dezembro e pretende renovar para o mês de janeiro, então nós teremos muito mais novidades. Nós teremos participações especiais esse mês lá na comunidade. Nós teremos algumas collabs muito importantes para mim. Eu estou me dando isso de presente, que é o meu aniversário, o mês de aniversário. Então, eu estou me dando vários presentes esse mês e, obviamente, compartilhando com o coletivo, trazendo também pessoas que vão elucidar muita coisa pra gente no coletivo, pessoas que eu admiro, pessoas que foram importantes pro meu processo. E eu acredito que vocês vão adorar essa novidade. Mas é uma surpresa. Então, é mês de comemoração, é janeiro, é revolução solar. E eu quero vocês bem pertinho de mim nessa comemoração. E eu tenho certeza que muita coisa vai ser revelada. Esse portal 1001, que é a minha data de aniversário, é uma numeração muito poderosa dentro da minha vida. Eu sempre tenho grandes mudanças e, principalmente, eu sempre tenho uma conexão muito especial com a espiritualidade. Eu não via um mundo dentro dessa numeração, dentro desse portal à toa. Então, eu espero ter você lá comigo, espero que a gente possa estar juntinho dentro desse mês, espero que vocês possam me dar esse presente na companhia de vocês e a gente se vê lá na nossa vigília, na nossa comunidade, na nossa área de membros, que o mês de janeiro promete. Um grande beijo no coração de vocês e a gente se vê lá. Eu não poderia deixar de dar esse recado, porque eu recebo muitos comentários aqui dizendo que eu sumi, que eu fico muito tempo sem aparecer, perguntando onde eu estou, Mas a verdade é que para aqueles que estão lá na comunidade comigo, estão sempre me acompanhando, estão sempre tendo atualizações do meu processo, do processo coletivo também, Então, se você quer receber atualizações semanais, estar presente comigo nas lives, tirando dúvidas, batendo um papo, então é lá na nossa área de membros que a gente se encontra. Mas além da nossa comunidade, além da nossa área de membros, nós também temos um grupo gratuito no Telegram. Você já ingressou no nosso grupo? Eu vou deixar aqui embaixo também o link do nosso grupo no Telegram, onde é um espaço para que as chaminhas troquem as suas experiências, Sempre que eu posso também eu entro lá e compartilho algumas coisas, alguns áudios, alguns materiais, enfim. Essa também é uma maneira de nós estarmos mais próximos, Então eu vou deixar aqui embaixo no box de informação os links para você entrar tanto na nossa área de membros quanto no nosso grupo gratuito do Telegram. Toda forma de interação que a gente puder ter é muito válida e é muito importante. Porque para aqueles que já acessaram a minha comunidade, já viram alguns vídeos que eu coloquei lá, a gente sabe que a gente não vai ter esse contato aqui por muito mais tempo. Então, tudo aquilo que a gente puder absorver de informação, num período em que a gente não tiver mais esse contato, essa troca, num período em que a gente não tiver mais esses meios tecnológicos de se comunicar à distância, num período em que a gente estiver sozinho, dentro do nosso processo, um momento de grande interiorização e solitude, que nós vamos ter que vivenciar nesse sistema. Nesse momento, tudo aquilo que a gente adquiriu de informação é o que vai alimentar a gente, é o que vai ajudar a gente a passar por esses processos obscuros que a humanidade vai enfrentar daqui para frente. Então, toda forma de troca que a gente puder fazer nesse momento, é muito válida e é muito importante e será extremamente útil no momento certo. Eu não sei quanto a vocês, mas esse ano de 2025 já me trouxe uma energia diferente. Eu estou mais animada do que nunca para vivenciar todas essas coisas das quais nós viemos aqui para experienciar.
A Bíblia diz que nós somos aquela geração, né, que de modo algum nós vamos passar sem ver todas essas coisas acontecerem. Nós somos a geração do Apocalipse. À medida que a nossa consciência vai se acoplando a essa outra metade, a essa outra parte, né, que estava perdida, sem que a gente tivesse ao menos a ciência da existência, à medida que esse processo vai se avançando, a gente vai deixando para trás todos esses padrões de terceira dimensão do sistema Matrix que nos aprisionou durante tanto tempo. A gente vai se despedindo, né, de todas essas programações, de todo esse lixo que infectou o nosso inconsciente durante tanto tempo. A dinâmica de chamas gêmeas veio para te libertar. Então, eu espero que você esteja muito grato por todo esse processo. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria que você fizesse uma meditação aqui comigo. Então, eu peço que, se for possível, que você feche seus olhos e que você medite usando a sua consciência expandida nas palavras que você vai ouvir. Porque essas palavras, elas descrevem exatamente aquilo que nós estamos prestes a vivenciar. Apocalipse, capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar subiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono. Agora, a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. A tenda de Deus estará com a humanidade. O próprio Deus estará com eles. E sabe por quê? Porque não vai mais haver separação. A humanidade vai estar integrada à fonte criadora. A humanidade fará um movimento de retorno à sua origem, que é o divino. E você, está preparado para esse evento? Porque eu estou prontíssima. A cada dia que passa, eu estou mais radiante com esse processo. É por isso que eu sempre falo que é um desperdício enorme. Você que está em Missão Chamas Gêmeas fica baseando o seu processo naquilo que você vê na terceira dimensão. Porque a terceira dimensão vai ficar para trás. Então, aquilo que está acontecendo com o seu complemento divino é parte do aprendizado e do processo dele. Você, enquanto polaridade consciente nessa conexão, você precisa se voltar para o seu espiritual e não haverá mais morte, porque tudo aquilo que nos causava dor vai ficar para trás. Então, eu peço que você feche seus olhos pela última vez, se for possível, para que a gente possa meditar num resumo de tudo aquilo que foi falado no vídeo de hoje, como uma constatação. E eu vou deixar a interpretação final por conta da consciência de cada um de vocês. Esses trechos que vocês vão ouvir agora foram tirados do capítulo 15 do livro de 1 Coríntios e interpretados na voz do nosso saudoso Cid Moreira. Então, prestem bastante atenção no que vai ser falado aqui, porque é muito importante que vocês integrem esse conhecimento dentro da jornada de vocês. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim, como por meio de um homem veio a morte,
assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como, por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo. Quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes, e há outro que pertence aos corpos terrestres. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco. Mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material. Mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que, se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída. A vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito.
Bom, agora sim, não restou mais nada a dizer. Apenas agradecer a você que está aqui me escutando por estar compartilhando comigo essa missão divina, a missão do amor, porque a jornada de Chamas Gêmeas é toda sobre o amor. Nesse momento, nós estamos nos tornando a cura que nós desejamos para o mundo. Estamos vivenciando na prática todas as transformações que nós iremos trazer para o coletivo da humanidade. Eu desejo que você não desista da missão que o Mestre confiou em suas mãos e que você continue se curando até se tornar imortal. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dream we work received and will reveal a joyful face. And the one we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling when this earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly. Be God's love. We fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. So the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me
children.